Nem que seja na bala, alguém vai parar aí. Para assim, ó. Na bala. Pois é, onde faz isso? Pode ir, papá. Vem, papá. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Alô, gente amiga, alô, Sandra Gueraldi, abraço grande pra você. Alô, Eliana Facas, a Icleia Cardoso de Queiroz. Estamos aqui juntinhos de vocês, abrindo o programa no dia de hoje, dia 8. Pois é, e o Todinho tá impossível, latindo, quer brincar, e na verdade o Todinho tá de roupa nova, porque nós levamos ontem pela primeira vez para ele tosar. É um cachorrinho Shih Tzu, né? Se você tá vendo o programa pela primeira vez, e esse cachorrinho só pode ser tosado após 7, 8 meses. Ele é um bebê, mas agora ele tá todo bonitão. Daqui a pouco eu mostro. Jefferson dos Santos, olha, original Netflix The Star Case, série premiada, 3 novos episódios populares do Netflix. Vamos lá, Falda em Meio ao Caos, e também vários filmes que você pode adquirir por apenas menos de R$30, dependendo do seu caso, ainda é muito menos. Então, Netflix a gente recomenda. Eu gostaria de chegar aqui, já chegamos, já mudou aqui a tela, né? Mas eu quero mostrar para vocês alguns dos nossos parceiros. Então, em função disso, né, a gente vai aqui para o computador, né, com muita calma nessa hora, primeiro trazendo para você a informação das espadas katana. Espadas katana são realmente maravilhosas. Vejam só vocês, essas espadas, elas são forjadas sob o sol do Oriente, e elas podem estar numa mesa, a exemplo desta que você está vendo, ou podem, evidentemente, ser colocadas na parede. Na parede há mais segurança, já que são espadas autênticas e, na realidade, possuem corte. Então, espadascatana.com.br, para você, sem dúvida, realmente gostar. Olha, não sei o que houve, o Todinho se pegou de amores aí pelo nosso querido Manel Dionísio, e hoje tá que tá. Camélia Flores, Rio de Janeiro e Grande Rio. Camélia Flores trazendo para você que a informação de que pedidos realizados até 17 horas no Grande Rio serão entregues no mesmo dia. Então, tá chegando a semana do Dia dos Namorados. Meu amigo Alvinho tá lá. Alô, Alvinho, é gente muito boa. Alvinho merece todo o sucesso que tem. O Alvinho é o filho do meu querido Álvaro, que foi o fundador, né? E é a pessoa que gere, né, a Camélia Flores. Então, um abraço pro Álvaro, abraço pro Alvinho, abraço também para o meu querido amigo Serginho, né, que é meu fã. Eu também gosto muito dele. O Serginho é o irmão do Alvinho. E atendendo as pessoas lá, quando você chegar para comprar sua flor, diz: olha, eu ouvi no Fernando Sérgio, fala com o Robertinho. Robertinho é gente muito boa. E eu queria também falar do Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, seguro alto, simule e contrate. Bradesco Seguros. Gente, é uma tranquilidade trabalhar com o Bradesco. Isto colocado, isso posto, eu vou deixar aqui na abertura, logo na abertura, prontinho para o momento da oração. É assim que se faz a nível de computação, é assim que se faz um programa que nós chamamos, ouvemos bem chamar, de Self-Made Program.
O que é isso, Fernando? Por que está em inglês? Porque, na verdade, as derivações de que a gente pode ter, os exemplos que podemos ter da informática estão todos em inglês. Mas isso quer dizer que, na realidade, é um programa feito especialmente para você e feito pessoalmente. Eliane Faixas, pena que eu estou de saída, vou fazer minha quimioterapia, tenho um ótimo dia. Olha, ótima quimioterapia para você, que tudo corra bem, mas olha, quando você voltar, Eliane, você pode ver o nosso programa, você está vendo lá, ali ao longo, os nossos convidados de hoje. Olha que coisa boa, ali está o nosso querido mestre Manuel Dionísio, presidente da Escola de Mestre-Sala, Porta-Bandeira, Porta-Estandarte do Rio de Janeiro, e também o Dr. Cícero Munhoz, hoje diretor do Hospital Alemão do Amparo, né? Alô, amigos, daqui a pouco a gente vai se falar aí. Bom dia. Temos assuntos interessantes a falar e daqui a pouco estaremos falando com ele. Outro dia me perguntaram, Fernando Sérgio, o que é isso aqui, essa foto de você novinho aí? Essa foto, quando eu tinha menos de 30 anos, por aí, um pouco mais, um pouco menos, não me lembro bem, foi quando a gente apresentou o primeiro telejornal do SBT. Talvez nem o Silvio Santos se lembra, mas na verdade era na antiga TVS. Primeiro foram os telejornais da TVS, e esses telejornais eram apresentados por mim, pela Leia Penteado, que há muito tempo não vejo, e também com os comentários abalizados do Apolinho Washington Rodrigues, né? Então tiramos essa foto, depois veio a TVS, se transformou em SBT, e aí a gente foi apresentar, juntamente com Correia de Araújo e Moisés Veltman, o primeiro telejornal da TVS, que eu imagino que o meu amigo Magrão, se ainda trabalha no SBT lá em São Paulo, deve ter guardado em algum lugar. Nesse particular, me perdoe o Silvio, mas a Globo andou na frente. Por quê? Porque a Globo faz um Mais Memória da melhor qualidade. Eu lembrei Mais Memória por causa do nosso querido professor Isaías Nascimento. A Globo faz aquele video show hoje que, na verdade, traz um monte de craques daquela empresa, se a gente pode chamar assim, do passado, que são apresentados. Isso é importante. Nesse particular nosso também seria para o SBT, fica a sugestão desse homem brilhante que é o Silvio Santos, mas também voltar-se para o passado, não só para me mostrar novinho, mas também para mostrar pessoas ícones da comunicação, como o Correia de Araújo, que foi egresso da TV Tupi e hoje está com o Papai do Céu, para mostrar também o saudosíssimo Moisés Veltman e outros tantos que ali atuaram. Não é mesmo? Então, um abraço a todos vocês, está aí explicado. Agora, o tema de hoje, daqui a pouco a gente vai tocar no assunto, é o seguinte, minha gente, isso para mim é a maior prova de que, na verdade, esse governo ele age por impulso, ele não age por planejamento. Por quê? Porque quando da chamada intervenção militar, foi colocado, por assim dizer, na base da surpresa, para o general Braga Neto. Então, as coisas foram acontecendo e somente ontem que foi divulgado o planejamento dos intervencionistas, não é? Que tem que ser divulgado depois de 111 dias de intervenção. Por quê? Porque não houve tempo. Quer dizer, se o governo tivesse, de fato, planejamento e não fosse uma coisa meio que eleitoral, que eu não duvido que possa redundar a médio e longo prazo, talvez numa melhora da insegurança no Rio de Janeiro, evidentemente que esse planejamento teria que ser feito antes e não depois. Não depois de anunciado, até porque ao você fazer um planejamento antes, você vai ter o benefício do sigilo. Mas, antes tarde do que nunca, vamos ver o que vai acontecer, nós vamos conversar com os nossos amigos e tentar entender o que está acontecendo em termos de Brasil, que nos preocupa, vide esses incêndios aí de ônibus e outras coisas mais. Parece agora que a criminalidade é que domina o país, que é isso? Isso não pode acontecer. Isso definitivamente não pode acontecer, mas está acontecendo. E a gente precisa de usar todos os meios de comunicação para gritar esse socorro. Quer dizer, eu vi muito bonitinho a informação dada por vários canais de televisão, mas nenhum tocou nesse assunto. Ninguém tocou que, de fato, a partir da surpresa, não, agora a intervenção é contigo, o general Braga Neto, que deve ser uma pessoa bastante competente,
teve que fazer um plano e, ao mesmo tempo, atuar. Tomara que com esse plano, que diz que ele é realmente o governador do estado contra a insegurança, tomara que isso resulte, porque as mortes estão acontecendo, os tiroteios estão acontecendo, as pessoas inocentes estão sendo mortas, os policiais também, e na realidade até soldado já foi. Então a gente precisa ver o que é possível de fato ser feito. Há uma esperança? Há uma esperança. Eu já cheguei a comentar com vocês aqui mais de uma vez. Eu estava conversando com uma colombiana, nossa amiga, nossa sobrinha, por assim dizer, porque é casada com o meu sobrinho Eduardo, a Ara, e ela estava comentando das agruras há muitos anos atrás que aconteciam em Medellín sob o comando do tráfico. E que, na verdade, hoje Medellín diz que é uma cidade belíssima e absolutamente, se não de todo apaziguada, 80% mais apaziguada que o Rio de Janeiro. E é isso que a gente espera que possa, de alguma forma, acontecer a médio prazo. Muito bem, isto colocado, isto posto, Serginho está assistindo, Serginho JJ, Serginho é o professor Serginho, professor de Jiu-Jitsu, quarto dan, e para minha honra, meu filho, né? E que faz um trabalho muito bonito em casa, e agora em recesso, está passando férias aqui em casa, na próxima terça-feira, se Deus quiser, vai estar com a gente e também falando das coisas do jiu-jitsu. É o lado saudável, né, dessa nação tão combalida. Por outro lado, gente querida, o que é isso? Agora os caminhoneiros pediram e tiveram uma reunião com o ministro dos Transportes porque não estão aceitando a situação. Aquilo que foi projetado, aquilo que foi planejado, que eram os 46 centavos de desconto na bomba, não está sendo conquistado. Quer dizer, esse governo está mais perdido do que segue em tiroteio. Essa é que é a verdade. Vamos aguardar, e todos estão falando isso, não é só o Fernando Sérgio, não. O pessoal está dizendo, poxa, mas os caras não sabem o que fazem. Quer dizer, o centro diz, agora vai ter 46 centavos na bomba, mas esqueceu de entrar em negociação com os governos de estado, que tem o ICMS, e de entrar em negociação com as distribuidoras. Vamos ver no que vai dar. O Velberton Kibord, abraço. A Margarete Siqueira de Oliveira, todos os dias morrem policiais, nossos heróis, e ninguém toma uma providência para acabar com isso. Eu acho que só tem uma solução. A solução é fazer o que os países evoluídos fazem. Renato Ribeiro, abraço. Você regulamenta essa história do tóxico, você cataloga aqueles que são viciados, que vão ter uma série de restrições, você restringe realmente a atuação dessas pessoas e você fornece essa coisa a nível do Ministério da Saúde, esses tóxicos, mas, sobretudo, se possível, você tenta tirá-los do vício. Aí pode ou não dar certo. Aqueles mais pudicos vão dizer assim, não, isso aí, mas tem que tentar. Porque essa coisa de repressão é enxugar gelo, não adianta. Botaram 5 mil policiais ontem na Grajaú Jacarepaguá, interditaram, fizeram, aconteceram, e no geral, muitas das vezes, a apreensão é muito pequena pelo deslocamento de homens, pelo deslocamento de dinheiro. Então alguma coisa nova tem que ser tentada, e valha-me Deus. Mas vamos nós. E isto colocado, isto posto, nós vamos agora para a oração e depois vamos direto para a sala de visitas do programa. Esse é aquele momento que eu brinco com você, que você vê um queixo velho e você vê também aí uma camisa que nem sempre vai ser do seu agrado, né? Mas de qualquer maneira é sempre assim, a vida é assim. Vamos nós. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem.
Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Então, tivemos esse momento de oração aqui, né, que foi importante para que Deus possa nos ajudar efetivamente. E lembrando, o computador é Compaq. Muito bom. Aqui nós vamos chegar ao que os ouvintes estão falando. Olha só, Silvia Fernandes de Oliveira entrou, Tadeu Mascarenhas, Margarete de Oliveira. O povo tem que se posicionar. Vem eleições aí, temos que fazer uma faxina geral. Renovar para mudar. Beijos no Todinho. Dona Samira, abraços. Ela botou Samora. Quase acertou. Muito bem, eu acho que o Todinho está ali atrás da... Olha só, hoje ele está impossível. Ele desamarrou o sapato. É porque foi a tosa, olha só. E ele está apaixonado pelo mestre Manel Dionísio. Dionísio, por favor, não brinque com ele, porque senão ele vai ficar latindo o programa inteiro. Meu Deus do céu. Bom dia, Dionísio. Tudo bem, querido? Bom dia, Fernando. Eu, graças a Deus, a saúde está bem, mas outras coisas deveriam estar bem para poder ficar melhor. Por exemplo, o salário dos servidores e aposentados do Estado, que ia sair hoje, dizem que agora só quando Deus mandar. Até o dia 16. Até o dia 16. Meu Os juros Deus. já estão todos Agora, aí. as contas esperam, não é isso? As contas esperam. Meu caro doutor Cícero Munhoz, que saudade! Diretor do Hospital Alemão do Amparo, não é isso? Que bom tá de volta aqui, né? Médico, tenente-coronel da reserva, Isso. não é isso? Estamos aí na luta aí para ver se vencemos as dificuldades, né? Lá na luta Perfeito, no Amparo lá. é verdade. Todos nós estamos nessa hoje em dia, cada um de nós com mais esperança de que tal isso possa acontecer. Mas eu queria começar, já que eu estou aqui com o doutor Cício, depois eu vou para o Manel Dionísio, que já mostrou o seu desalento, que é o desalento dos servidores do Estado, né? Porque na verdade vai se fazer o quê, né? Você pensa que vai ter um pagamento, o Estado anuncia o pagamento. Exatamente. E não paga. E não paga. Quer dizer, meu Deus do céu, o que está havendo? Quer dizer, vai ser difícil achar ficha limpa para essas eleições, meu caro doutor Cícero Munhoz. Eu estava falando aqui com o mestre Dionísio aqui, que realmente é uma coisa que se fala muito, né? Eu escuto isso várias vezes aí. O povo não sabe votar, o povo brasileiro não sabe votar. Sei. Ok. Não sei se isso é uma verdade. Eu já pensei que isso fosse verdade. Mas na verdade o que eu penso é que quais são as opções que nos dão para votar? Sei. Essa é a pergunta. Vamos mudar a pergunta. O povo sabe votar? Eu acho que sim.
Agora, dependendo do que nos dão, é que você vai da ter informação, que né? Quando, dentro desse seu raciocínio, quando nós, eu não, porque eu não votei nele, mas teve quem votasse no seu Sérgio Cabral, né? Como senador, muito bem votado, amigo dos aposentados, tudo isso. Exatamente. Agora, quem poderia imaginar que por trás dele haveria uma organização criminosa? É exatamente isso. O Sérgio Cabral, ele sempre pareceu, né, para os eleitores. Eu cheguei a votar nele algumas vezes também. Sei. Ele era amigo dos aposentados, fazia aqueles bailes da terceira idade, tinha uma reputação ilibada na época. Até, né? Pelo pai que teve. Até pelo pai que teve. E hoje me parece que foi iniciado em mais um processo. Mais um processo com mais de 200 milhões que se saiba, evadidos do país. Aí é o que eu digo sempre. Estávamos aqui conversando sobre isso. Eu acho que a grande punição para essas pessoas, a cadeia sempre mas é retornar esse dinheiro, procurar aonde está esse dinheiro, porque a gente já está cansado de ver o que está vendo aí. A prisão fica meio 6 dias, 10 dias, um mês, 2 meses. Daqui a pouco está na rua. As leis são frágeis, concorda? Eu acho que a gente teria que haver uma reformulação judiciária. Nosso judiciário é de 1949, 50. Nós estamos em 2018. Quer dizer, qual país que nesse período todo não fez pelo menos uma reformulação ou até uma alteração da lei para se atualizar a situação? O Brasil de 60, 70 anos atrás é o que é hoje? Não. Em termos de violência? Claro que não. Em termos de falcatruas? Não. Porque eu sempre digo isso. Um amigo meu falou esses dias, eu até vi um pronunciamento seu que eu achei interessante, falando sobre os militares. Porque você viu que não sei aonde os militares... Meu amigo, não é só militar, não. A maldade... E a desonestidade é inerente ao todos ser os grupos humano. Humanos. Não precisa ter farda ou não ter farda. Agora, tem que separar o joio do trigo, né? O que tem que fazer é realmente... E no mundo inteiro nós temos falcatrua. Os países mais organizados do mundo também têm os seus malfeitos. Aí que entra o que você acabou de falar. Lá tem lei para punir. Isso. E punem. E punem. Exemplarmente. É isso que nós estamos precisando. Tolerância zero. É verdade, é isso mesmo. Nós estamos precisando. O mestre Manuel Dionísio, a gente vê isso, né? Você deu até um sorriso, que era a explicação desse sorriso, que era o que te passou. Isso é um sorriso de descrença, porque a intenção é essa, tolerância zero. O meu sorriso é de descrença, né? Quando se fala em tolerância zero, é descrença. E partindo do que o doutor Cícero acabou de falar aí, é o que eu vou falar novamente. Pagamento marcado para o dia 5. De 5 passa para 10. E de 10 passa para 16. E o aposentado que se dane. O servidor, idem. Idem, é esse que é o E o governador continua incólume. Pelo menos tiraram a segurança da mão dele, né? Agora é aquela história, do ponto de vista administrativo é ele. Sim, mas tirou da mão dele, vai resolver o quê? Tirou da mão dele, vai resolver? Também não vai, Fernando. É muito complexo. Mas você sabe que eu concordo com o que você está dizendo e queria colocar para vocês debaterem isso. Não sei se vocês ouviram ali a abertura, porque eu estava direto ali falando. Acontece o seguinte, foi ontem divulgado o documento por parte da intervenção federal do general Braga Neto das coisas que irão acontecer daqui para frente. Eu não duvido da competência do general e muito menos da competência do Exército. Só que isso, para mim, atesta que ele foi pego de surpresa. Que o governo federal ele tinha multado das férias, toma que o filho é teu. Entendeu? Aí você vai... Aí, quer dizer, ao invés de você passar pela gestação, ao invés de você dar a luz ao movimento, você pega a criança pronta e você tem, meu Deus do céu, já está em andamento a escola, os livros e tal, e você vamos ter que fazer alguma coisa. Quer dizer, veja você a que ponto chegamos. Ô Fernando, você lembra a última vez que eu estive aqui, foi praticamente 2 meses atrás? Esse assunto da intervenção estava começando a ficar mais intenso. Exato. E eu cheguei a falar aqui, eu temo que as Forças Armadas sejam desmoralizadas. Me lembro bem disso. E por que eu temia isso? Não por incompetência das Forças Armadas, mas pela forma que a coisa estava sendo feita.
E o general, na época, chegou a comentar, para fazer uma intervenção desse tipo, nós temos que ter condições reais. E isso importa em despesa. Dinheiro. E começou pela falta de dinheiro. E aí fica esse tempo todo, como você falou, pegaram a criança pronta e toma que o filho é teu, bota os carros na rua e vamos ver o que vai acontecer. E até hoje não foi liberada a verba que politicamente 3 bilhões, que na verdade não eram bastante. Porque, segundo os cálculos apontados aí pela imprensa de um modo geral, seria 9 bilhões. Pois é. Então, acho que não chegou nem 2 ainda. Acho que não chegou a 2. O cara vai fazer milagre. É impossível. Ninguém faz, como dizia, ninguém faz omelete sem ovos, né? Um técnico de futebol falava isso. Como te dão uma missão, não te dão as condições mínimas, né? Agora, eu vou te citar como exemplo lá no hospital. Nós estamos tentando criar condições mínimas, aceitáveis, para botar o hospital numa condição de sustentabilidade, mas isso tem que gerar o quê? Recurso. A gente tem que melhorar as condições do hospital, melhorar o atendimento, aumentar o número de convênios que a gente tenha essa relação para poder gerar recurso. O governo não faz isso, o governo está preocupado só em gastar. O governo nunca fez nenhum plano para diminuir cargo comissionado. São milhões, são bilhões que se gasta todo ano com cargo comissionado. Sabe o que é cargo comissionado? É meia dúzia de amigos que ele escolhe, ou parentes, ou pessoas ligadas a ele, os que ele mesmos. Bota lá. E ainda aquela história do político que dá um salário, muitas das vezes para uma pessoa que não trabalha, digamos de 6, de 7 mil, pega 4 de volta, você não vai trabalhar. Quer dizer, está roubando do erário, é o teu dinheiro que está faltando, nosso dinheiro, né? Eu tenho amigos aí que já teve nessa daí de trabalhar. O cara desesperado, não é? Gente, deixa eu só... Pode 12 mil para você, o seu salário é 12 mil. Aí o cara, quando vai receber, ele devolve 5. Olha, eu vou voltar a esse tema que é muito importante, só que eu esqueci na abertura de falar um negócio, 2 golpes que estão sendo aplicados na internet, principalmente contra ou idosos ou desempregados. Tem um amigo querido, desempregado, jovem ainda, então, e até com qualificação. Então, que de repente, do nada, ele recebe o nome dele, isso aí tem que ser investigado, ele recebe o nome dele, digamos, chama-se Arthur, né? É hipotético. Então, Arthur, olha, nós gostamos muito do seu perfil, ele não mandou perfil nenhum. E nós queremos empregá-lo, por exemplo, na Westinghouse, né? Então, você, por favor, manda os seus dados. Não mandou, claro, como é que manda? Eu não me candidatei. 2 dias depois, Arthur, nós voltamos a entrar, você pode começar amanhã na Coca-Cola? Aí, mande os seus dados. E assim sucessivamente. E claro que ele não mandou, mas uma pessoa desavisada e desesperada, e a última foi agorinha pela manhã, pouco antes de vocês chegarem aqui, que ele me telefonou para dizer, olha, veio a oferta, olha, você pode começar a partir de hoje, e deu um nome aí que eu agora me esqueci, na empresa tal com salário de 1.500 em BBB, quer dizer, uma faixa baixa, né? Mas mande os seus dados. E na verdade isso é para recolher dados, sabe Deus para que falcatrua. E ontem, Cícero, ontem eu recebi uma coisa muito interessante. Eu tenho milhares de amigos ao longo do Facebook, são mais de 20 mil, né? E por força do rádio e por força daquilo que a gente faz. E no Zap, nossa, não dá nem para contar. Então a pessoa é simpática, eu aceito. Se fizer alguma, eu corto depois. Muito bem, então uma determinada pessoa, Fernando, escreveu para mim, eu sou Mrs. Smith, eu moro na Inglaterra, eu estou viúva do meu marido, Harry Smith, né, que se tornou um milionário, e ele tem, hoje, ele quando morreu pediu que eu achasse alguém na América do Sul, esse alguém fui eu, eu achasse alguém na América do Sul para destinar 2,5 milhões de dólares para poder fazer charity, para fazer caridade. Então, se você aceitar, por favor, mande-me seus dados, porque eu vou entrar em cartório e vou nomeá-lo como o receptor desse dinheiro.
Vejam vocês que é evidentemente que eu deletei. E eu estou falando isso, viu, Munhoz, viu, para alertar os nossos idosos, notadamente, e os nossos jovens esperançosos de emprego, como aparece pilantra nisso, Munhoz. Esse momento, quer dizer, qualquer país nesse momento de dificuldade econômica, é a hora que os oportunistas fazem a festa. Né? E a inteligência para o mal, às vezes, parece que é maior do que para fazer o boa, né? A inteligência para o mal é uma coisa absurdamente criativa, né? E juntamente com isso que você está falando, eles mandam, às vezes, o SMS, o e-mail, dizendo que na sua conta bancária, isso, problema, até com a logomarca do banco. Do banco, exatamente. E nenhum banco faz isso. É bom que a gente está falando para vários internautas. Nenhum banco, faz qualquer tipo de comunicado via internet, ou por SMS, ou por e-mail. Não faz. Todos os bancos falam isso. Qualquer comunicado do banco ele é feito diretamente, ou pelo telefone, ou via agência. Então tem gente que manda. Aí, com esses dados, o que eles vão fazer com os seus dados? As coisas mais variadas possíveis. Outro golpe, eles fazem uma ligação com um número em que eles te levam a fazer um comunicado, né? Eles botam lá, aperte aqui, você aperta ali e naquela hora você está passando para ele todos os seus dados, inclusive senhas bancárias. A partir daquele momento, isso foi me avisado por uma gerente do meu banco, do Santander. Naquele momento que você faz aquele comando, ele abre todos os seus senhas, tudo do banco para essa pessoa. Então ela passa a movimentar dinheiro, tirar dinheiro da sua conta, pagar com o seu cartão. Então isso é muito sério, é uma coisa importante que a gente teria que fazer. Mas o mestre Dionísio teve uma época que o mestre era recebido com muita alegria nos corredores da rádio, porque além de ser tudo isso que ele representa, né, de ter um livro a respeito da vida dele, e juntamente com o delegado, feito pelo nosso Sérgio Gramático, filho da Dáurea Gramático, né? Pois então é um ícone, né, do samba e tal, e da dança, que eu diria até clássica do samba, que na verdade é a dança de mestre-sala, porta-bandeira, porta-estandarte. Eu vi esse homem no palco, ele arrasa, é impressionante. Então acontece o seguinte, é uma arte, mas a arte não se sustenta só pela arte nesse país. Né? Fosse você norte-americano, você seria decantado em prosa e verso. Não tenho dúvida. Né? Mas aqui o Brasil não tem memória, o Brasil só vive praticamente só à custa do rosto bonitinho da juventude, né? Infelizmente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, naquela época, Mestre Manuel, quando chegou, ele foi ser também funcionário do Estado, como hoje é aposentado. E era o assessor direto do presidente da Loterge. Chefia de gabinete da presidência da Loterge. Naquela época que você ia nos corredores da rádio e trazia muitas das vezes ao vivo o dinheiro dos comunicadores, eu mesmo recebia, e na verdade não havia nada de irregular, porque era um testemunhal que a gente dava da Loterge, da raspadinha. Eu me lembro um dia que você, a gente não precisa falar que o governador era, que você ficou, ou até podemos falar, você ficou apavorado, você falou, Fernando, chegou para mim, falou, esse dinheiro antigamente, no governo anterior, vinha para a Loterge então repassava aqueles que faziam propaganda da Loterge, seriam as rádios, seriam os comunicadores. Depois parou isso, e na verdade esse dinheiro era repassado para os pastores. Se lembra disso? Claro que eu me lembro, mas... Agora, por que pastores? Eu não sei te informar, porque quem fazia isso é que podia dar essa explicação. Era Rosinha Garotinho, né? Mas também pelo nome você vê garotinho e garotinha, quer dizer, levava a coisa na base da brincadeira. Né? Que eu, por exemplo, eu não, mas a escola de mestre de porta-bandeira foi prejudicada por essa brincadeira de garotinho, porque pela primeira vez que eu consegui alguma coisa para a escola, através do atual presidente da Portela hoje, doutor Luiz Carlos Magalhães, que foi eleito na quarta-feira também do Departamento Cultural da IESA, ele conseguiu esse benefício para nós. Durante 3 ou 4 meses eu comecei a receber tudo direitinho.
Aí me chamou essa moça, fez essa brincadeira. Depois que essa moça chegou, um mês eu recebia, outro eu não recebia. Um mês eu recebia, outro não recebia. E daqui a pouco parei de receber e não recebi mais. Está comigo, eu não recebi até hoje da Rádio Tupi. É isso aí. São 2 anos passados. E parece que pelo andar da carruagem vai pelo menos mais um, e não sou só eu, não. A grande maioria, todos aqueles que estão fora, que saíram, que não concordaram com um realinhamento absolutamente falho, não receberam. Está na justiça, e a justiça alega que tem muitos que está sobrecarregada, mas um juiz está ganhando mais de 30 mil reais. Pois é. Vamos explicar, né? Mas é a mesma coisa que eu digo, Fernando. Quem tem uma pessoa aposentada do Estado na família sabe o que eu estou dizendo. Sabe o que você está passando. É complicado, é muito complicado. É supermercado, é titularia, é condomínio, que graças a Deus eu sou proprietário, graças à Estação Primeira de Mangueira, eu sou proprietário daquele espaço que eu tenho. E se não tivesse? Aí quando eu vejo os colegas... Você disse que teve gente, você achou pessoas que moravam no seu próprio edifício ou perto, ali em Santa Teresa, que hoje estão vivendo debaixo da Marquise? Não, na rua Gomes Freires. Na rua Gomes Freires. Em frente àquele prédio onde tem a delegacia ali. Funcionários. Do lado oposto são funcionários públicos que foram despejados da residência onde moram e que hoje estão dormindo na marquise do prédio onde eles moravam. Quer dizer, e aí como é que faz, Fernando? Vai viver de discurso, de explicação? De discurso, enfrentar aquela fila lá de tem cesta básica, chega lá, não dá para todo mundo. Enfim, é uma situação de quem é funcionário público. Humilhante, né? É humilhante. Né? Então, hoje eu posso te dizer aqui, por exemplo, eu tenho 2 amigos aí que pela última vez que nós fomos lá para o negócio de cesta básica, atrás de mim tinha uma pessoa que estava com uma situação pior que a minha. Meu Deus. Eu aí abri mão da minha cesta básica porque eu não tenho filho pequeno mais. Eu vou contar, sozinho. Vou contar, por favor. E aí eu abri mão da cesta básica para ele. Hoje eu tenho 2 amigos que, felizmente ou infelizmente, eles não querem que eu diga isso. Eu, a partir de hoje, eu não quero que você venha mais com essa filha buscar nada de cesta básica, porque a vida que você tem, a pessoa que você é, precisando de alguma coisa, me liga. Agora, não venha mais para aqui. E eu, graças a Deus, consegui esses 2 amigos. Então, mas e se eu não tivesse essas 2 pessoas? Eu não pedi, não. As pessoas não. Você não tem que estar aqui. Eu não estou aqui. Então, estão fazendo meu supermercado, tudo direitinho, e se não fosse essas pessoas? Como é que é assim a situação? Pois é, você vê uma coisa que eu não vou contar, evidentemente, não é nem sou eu, sei que mais ou menos da turma toda que foi demitida daquela emissora de rádio que se diz família, digamos assim, ou que se demitiu, na verdade eu diria que provavelmente, perdão, 10% são pessoas que tinham a sua vida construída, mais ou menos realizada, onde eu me incluo, né? E na medida do possível, esses 10%, eu também junto, estamos ajudando aqui a colar. Nós ajudamos uma pessoa financeiramente, não só eu, vários, para poder operar um câncer, porque na verdade é uma pessoa muito popular, porque na verdade não tinha como, e a gente sempre compareceu ali. Outros colegas que eventualmente pedem isso e aquilo. Eu vou te contar uma coisa ocorrida a questão de 2 semanas atrás, mas às vezes a gente quer ajudar e tem limitações, né? Você tem os seus compromissos, você pode, mas não pode muito. Eu me lembro que recentemente um dos grandes que não são comunicadores, mas uma das vozes mais bonitas que tem aí, que eu vou preservar o nome, né, me liga e diz, olha, né, acabou tudo. Não tem de onde tirar, isso aí com família. E aí o que aconteceu? Eu falei, olha, sabe quando você recebe um pacote desse, pessoa gostável, pessoa honesta, pessoa boa, né? Você vira e diz assim, olha, eu vou ver o que eu posso fazer. Não, eu tenho uma cesta básica, papapá. Eu falo, segunda-feira eu deposito para ti. Segunda-feira eu deposito. E era uma sexta-feira. Olha, era mais ou menos 8 horas da noite. Eu falei, o quê? Segunda-feira? Eu vou agora. Eu fui ao Shopping Tijuca, que fica aqui a 600, 700 metros de casa, né? Tirei o equivalente e fui na Caixa Econômica,
A caixa estava fechada, não era a caixa que eu fui na Loteria Federal, que bate, eu tinha o número da conta, batia. Aí, meia hora depois, 40 minutos depois, no dia seguinte, eu não sei se os dias estavam batendo, porque a gente falando de memória, pode haver algum engano, foi o dia anterior à Guerra dos Caminhoneiros. Então o que acontece? Na mesma noite, 2 horas depois, ele me ligou e falou: Fernando, puxa, muito obrigado. Eu falei: não tem obrigado, não tem porquê. Não, eu vou te pagar. Eu falei: você não tem que me pagar, né? Não vai me fazer. Eu fico até comovido de falar isso. Não vai me fazer nem rico nem mais pobre, né? E deu para comprar tudo. Triste. Ô, Fernando, eu acho que uma coisa muito séria, que a gente tem que realmente refletir e pensar nesse nosso país, é que tem que acabar esse negócio de Bolsa Família, Bolsa não sei o que, Bolsa... Isso são formas de engambelar o povo, de iludir o povo. Verdade. E, paralelamente, pegar dinheiro, como se pegou nesses últimos... Eu, quando falo isso, a gente fala assim: pô, você não gosta do PT? Não é eu isso. Eu vou incluir até uma parte do Fernando Henrique. Que deve ter alguém. Que, na verdade, o criador do Bolsa Família não foi o Lula. Não foi o Lula. Sim. Foi o Fernando Henrique Cardoso. Então eu estou incluindo ele também. Verdade. Mas você é a favor não é de esquerda, direita, não certo. sou a favor. Aliás, isso tudo pode jogar no lixo e recomeçar, né? Eu sou apartidário no Brasil, porque no Brasil não existe nada de partido, existem pessoas. Pessoas que fazem partidos oportunamente. Isso. Então acho que tem que acabar isso. Tem que pagar um salário digno. Eu ultimamente venho me interessando muito, já conversei isso contigo, com a Samira, sobre Portugal. Eu estou me aprofundando muito. Samira é portuguesa. O que é a vida em brasileira Portugal? E portuguesa e meus filhos. Isso. E como Portugal hoje tem um acordo de reciprocidade com o Brasil em relação aos aposentados do Brasil que vai para lá e de lá que vem para cá. A gente só paga imposto de renda uma vez, todos os impostos são pagos uma vez só, tem uma série de coisas. Em Portugal, pasme, o salário mínimo é em torno de 560 euros. 560 euros. Mas uma pessoa normal vive dignamente com os 560 euros. Que dá mais ou menos uns R$2.500. É verdade. Vive dignamente. 2.500? Dá R$2.500. para você viver tranquilamente. Não chega a 1.000. Exatamente. Essa comparação que eu gostaria de fazer. Portugal não tem nada dessas benesses, vamos dizer, não tem. O salário mínimo é salário mínimo e quem tem salário mínimo vive dignamente. Não tem vida de rico, mas vive dignamente. Consegue morar, consegue se alimentar, a escola lá é pública, a saúde lá é pública e muito boa. Hoje é o 3º país mais seguro do mundo. Só tem 2 na frente dele. Que a Nova Zelândia é o mais seguro do mundo. E o segundo, eu não me lembro exatamente qual é. Mas talvez também, Finlândia, né? Um país, acho que é Noruega. E Portugal é o 3º. Para você, só para corroborar o que você está dizendo aí, eu e Samira fomos do Porto, aliás, de Vila Nova de Gaia, que fica do outro lado, a gente foi de trem até Lisboa, né? Uma viagem maravilhosa, coisa que nós infelizmente não temos aqui, essa que é a verdade, o trem andando a 250 km horários, né? E aqui no Brasil cobravam pela passagem 87 euros, lá eu paguei 33, direto na boca do caixa. Vê como é que ainda lucram, né? E o que me chamou a atenção dentro do que você está falando é que em toda a viagem, durante 3 horas e meia, você passa por todas aquelas Coimbra e outras coisas mais, eu não vi um casebre, só casas boas de alvenaria. Mas é o que eu estou te falando, é a dignidade que se dá ao ser humano. Isso é que é importante. E é isso que, infelizmente, ao longo das décadas, a gente foi acabando. Eu não gosto dessas comparações de governo militar, governo civil. Todos, uns mais, outros menos, tiveram acertos e erros. Exatamente. Mas falta seriedade. Falta seriedade. Né? Essa é a palavra. Aquela história. Seriedade. Não é? Os políticos têm que entender que eles têm que ter um mínimo de seriedade e dignidade com o povo. Esse é o grande problema. Nós, como você fala, somos até privilegiados. Batalhou na vida, tem uma vida mais organizada, graças a Deus. Mas, gente, a maioria do nosso povo, essa é a realidade. E a gente tem que sentir, e a gente, Munhoz, tem que sentir, o meu caro
mestre Dionísio. Vamos falar da seriedade. Pois é, a gente tem que sentir isso, a chamada empatia, a gente tentar se colocar na posição do outro. Né? Não é porque a gente teve a vida, até por acidente provavelmente, ou incidente, ou por méritos pessoais, não importa. Não é? A gente tem, porque a nossa despreocupação para com o outro que está cada vez mais sem estudo, cada vez mais sem profissão, ela redundou nos assaltos, ela redundou nos assassinatos. Porque o mal político, seja em qualquer área, ele pensava, o Dionísio, muito mais em massa de manobra. Quer dizer, não vou dar estudo por quê? Ele vai ser engraxate a vida inteira, mas vai votar em mim. Infelizmente, a gente está vendo o resultado hoje. O que você ia falar? Sim, mas a questão da seriedade dos políticos, quando eles vêm nos procurar para pedir voto. É uma falta de vergonha, né? É a única hora que ele bate. Eles chegam, bate um tapinha nas costas. Você vota em mim, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou. Aí a resposta minha é sempre uma. E se o senhor não for eleito, como é que faz? Não, e até aqui não vai fazer nada, porque ele promete e não faz. Agora, Fernando e doutor Cícero Munhoz, eu vou dizer para o senhor, eu nunca podia imaginar que eu fosse ter sido procurado por candidato de presidente da República. Eu digo, gente, peraí, aposentado com tudo, a minha vida toda enrolada, aí me vem um representante de um candidato à presidência da República me procurar para querer voto meu e pedir o meu apoio. Peraí, aí eu vou apoiar esse moço, tudo bem. Aí eu botei na mesa para ele, o que o senhor tem para me dar hoje para me apoiar o senhor? Não, porque depois que eu ganhar, e se o senhor não ganhar? Eu já trabalhei para o senhor. Será que eu vou lhe encontrar depois? E outra coisa, a partir do momento que ele me deu alguma coisa na mão antes, eu também não vou procurar ele depois que ele foi eleito, porque ele já me deu alguma coisa antes. Só que eu peço antes, porque se ele não me der agora, eu não vou fazer nada. E vamos deixar bem claro, você não pede só pelo seu interesse pessoal. Você é responsável por centenas de jovens que se formaram através da escolinha e que mesmo que não se tornassem estrelas, a escola que existe há mais de 26 anos, não é isso? Vai fazer 28. Vai fazer 28 anos. Ela formou para a vida, ela tirou do tráfico gerações. Então seria em função disso, porque lá eu sei, sem fins lucrativos, até que você está hoje na Calouste Gulbenkian, né, que é também um espaço que é cedido, quer dizer, é terrível isso. Não, doutor Cícero, eu volto a dizer para o senhor, Fernando, candidato responsável de campanha política para a presidência me procurando, o que é isso? Que história é essa? E tem 17 candidatos, vale a Deus, né? Já tem 17, viu? Tem 17 oficializados. A boca é boa. Quer dizer, a gente falou em 4 ou 5 aqui. Tem 17. 17. Eu só estou assim, entusiasmado que... Como é que me acharam para isso aí? Se eu não mas acha. Não, mas isso a mulher dos 2,5 milhões não me achou pela... A internet. Acha. Até um programa desse é localizador. Entendeu? O cara que é um hacker... E quando ele vai falar com o mestre Dionísio, ele sabe que ele é gerador de uma quantidade enorme de pessoas e formador de opinião. E aí é que ele faz o jogo dele. Em cima do seu nome, ele pega a carona de um formador de opinião e pega milhares e milhares de votos. É assim que eles agem. É dessa forma que eles fazem. Mas é complicado, Fernando, porque eu ainda não sou muito... expert em negócio de internet, eu só sei abrir meu Facebook, ver as coisas e responder. Agora, eu achava que essas pessoas responsáveis pela parte de internet aí, será que não aparece alguém para desconectar essas notícias de fake news que está saindo aí? Mas cada um com uma tendência, né? O pessoal da esquerda vai ver puxando pelos candidatos esquerdos, o pessoal da direita vai ver puxando, os do centro tentando pegar e atribuindo algumas verdadeiras, muito poucas. A maioria situações mentirosas para denegrir este ou aquele candidato. É um negócio louco. O Fernando falou uma coisa muito interessante, que o povo é massa de manobra, e é mesmo. Tanto que, aí, vou ligar ao que o mestre falou aqui, dos fake news, né? Sim. Agora até está muito mais... Na época que a eleição tinha um dos candidatos
que era meio exótico mesmo, chamava-se Enéas, que foi meu professor, foi meu professor de eletrocardiograma. Numa época que ninguém usava barba, ele usa barba. Hoje está todo mundo de barba. Um grande cardiologista, uma pessoa adorável, conversar com ele era uma aula de tudo, porque ele era uma pessoa que não era de medicina, ele sabia de tudo, ele estudava tudo, ele tinha uma inteligência invejável. Quando ele falava aquelas coisas lá atrás, a maioria achava graça, achava engraçado, achava ele exótico. Tem uma reportagem dele que corre aí pelo Facebook, se não me engano foi no Roda Viva, aquele programa da TV Cultura, em que o repórter começou, o senhor, essa figura exótica, já começou a pergunta ofendendo, né? Se a gente pegar e corre pelo Facebook aqui, várias opiniões dele, é exatamente o que nós temos hoje, que estamos vivendo hoje. Então a gente vê que essa massa de manobra que o governo faz, né, que os governos fazem, realmente cega o povo. Cega o povo. Vamos ver, fazer um exercício aí interessante. Eu não estou atrasando vocês, estou, se eu estender um pouquinho mais? Não, porque está tão bom o programa, né? Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, às vezes o cara tem um talento, mas falta o modelador de imagem. Né? No caso do Enéas, o exotismo da aparência, eu acho que de repente tirou um pouco a seriedade, o exotismo da fala também tirou, e hoje a gente sabe que ele estava com a razão. Total. Né? E a gente vê isso politicamente. Recentemente tem uma figura que eu conheço, que é candidato, que não está sendo muito, digamos assim, amigável com os seus amigos, não. Mas não é uma má pessoa. É por erro andou pela confraria, depois saiu fora da confraria dos amigos do rádio. Eu mesmo tive algumas querelas com a confraria, que é natural, uma coisa humana, mas eu estou lá na medida do possível. Aliás, Fernando Pereira, presidente da confraria, está vendo a gente agora. Perdão, Fernando, só agora lembrar e dar um alô para você e tal. Então essa figura, de repente, agora fiquei sabendo por linhas travessas, transversas, né? Que é candidato a alguma coisa, né? E o Seito manda, tipo assim, olha, estarei no programa tal, estarei no programa tal. Aí eu não me aguentei, peguei o celular e falei, companheiro, deixa eu te falar uma coisa, que é em benefício da sua própria candidatura. Ao invés de você botar um texto generalizado, o nome da pessoa é a coisa mais doce que ela pode ouvir. Então, se for para mim, se é o Fernando, querido, acabou. Vai falar Arthur, querido, né? Dionísio, querido, porque você personaliza. Então, e as pessoas, às vezes, têm humildade para aceitar ou não. Né? Então acho que essa coisa é importante até para os candidatos que são agora, o Dionísio, por exemplo, que vai ser candidato à presidência da República. Vai, Dionísio? Não é o mestre Dionísio. Não me bota nessa. É outro Dionísio. Não, eu gosto de coisa séria. Política é coisa séria. Não, eu gosto de coisa séria. Mas você concorda comigo que às vezes a gente perde valores por esse lado? Porque geralmente também, vamos ver se eu estou certo, geralmente também, quem sabe muito, às vezes adquire uma certa, poxa, né? Quem é fulano para me dizer isso? É verdade. E isso às vezes atrapalha. Não, mas eu quando estou te falando, presidência da República não, mas já me propuseram, olha, você se candidata a vereador, eu vou te eleger. Eu digo, mas que história é essa? Como é isso, né? Aí eu vou me inscrever no partido, você me elege, tá? Para mim, se é só vaquinha de presépio, né? Porque é isso aí. já está dizendo que vai me eleger, então eu não quero ser eleito para ser vaquinha de presépio de ninguém. Aí a pessoa começou a rir, porque ele entendeu que eu não queria ficar no mundo dele. E nem quero ficar no mundo dele. Perder a sua independência, né? Mas tem gente que aceita, né? Muitos, a maioria. Tem gente que... Eu lembro de um deputado que se elegeu na época pelo antigo pelo PSB, uma coisa assim, e um dia após a eleição, o partido era o PDS, não sei, partido desse aí. Um dia após a eleição, ele mudou para o PFL. Olha a seriedade desse homem. E trabalhava em estúdio, trabalhava com, digamos assim, com segurança na porta. Foi ameaçado de morte. Como nome desse? Não pode. Sim, mas olha só, na situação em que eu me encontro, contas para pagar, tudo atrasado, sabe? Eu só digo para os meus credores,
Tenham paciência. Eu não paguei ainda. Não é por falta de intenção. A partir do momento que eu receber, eu vou pagando todo mundo um pouquinho. Aí me chega uma pessoa dizendo para mim, olha, se você fechar comigo agora, eu pago as suas partes. Semana que vem, para você começar a trabalhar para mim, eu já te deposito 10 mil na sua conta. Engraçado, mas por que você vai depositar 10 mil na minha conta sem eu assinar um documento que você está me passando 10 mil? Pois eu vou te... E se amanhã aparecer uma lista aí que você com 10 milhões na minha conta? Mas é assim que eles agem. Mas olha só. É assim Olha, que eles agem. o negão aqui é 81, vai fazer 82, negro, careca, cabelo branco. Mas eu não sou burro, não, cara. Não estou adiantando nessa. Pô, você ficou 14 anos na Europa. Eu não sou burro. Agora, Fernando, tem que ter muita cabeça nessa hora. Para não aceitar. Muitas tentações, né? Resistir. Resistir. Tem mesmo. Eu quero... Hoje é dia 9, não é isso? Quer dizer, o dinheiro só vai sair no dia 16. Olha isso. E aí, eu vou comer e beber o quê? Isso. Até chegar lá. Você vê uma coisa, eu quero parabenizar a Rede TV. Ontem eu estava vendo a Rede TV News, eu acho um bom jornal, o Joelmi Beth, né? É uma alternativa interessante, tem o Boechat, tem o Joelmi, tem a Globo que não se compromete, mas o importante quer saber alguma coisa mais séria, vai pelas alternativas, né? E eu estava vendo isso e em dado momento alguém disse dessa desorganização que o país tem, né? Me parece até que você conhece bem o Reinaldo, né? Reinaldo Azevedo, né? Que é o que faz a crítica. Ele tem umas opiniões interessantes. E ele estava dizendo desse desconforto que todos nós temos hoje em dia, porque não é fácil nem para aqueles que têm. Né? Verdade. Eu tive agora em São Paulo, visitando o meu sobrinho, que é o Eduardo, que é um empresário, graças a Deus, bem passando pelas agruras naturais, mas bem sucedido, a gente pode até dizer. E como ele mora num lugar de elite, que como é que chama? Alphaville, casas bonitas e tal, quando a gente saiu para andar, porque não sei se você sabe, Munhoz, ou se você já foi a Alphaville. Já foi, né? Você sabe que tem aqueles condomínios enormes, né? No condomínio dele tem 700 casas, né? Mas uma grande parte delas, talvez 10% e tal, de pessoas que largaram tudo, foram para os Estados Unidos. Muita gente. Quer dizer, mesmo na chamada classe que já foi melhor remunerada e que ainda guardou, porque tio Patinhas tem um cofre, né, geralmente, né? Então, mas se mandaram. Ô Fernando, o que me preocupa muito nesse país não é nem o presente, eu sempre digo isso, o presente está ruim. Né? Aliás, esse presente que já vem de um passado... eu diria longo, péssimo, né? Está ruim. O que me preocupa é o futuro. Pois é. O que nós estamos preparando para o Brasil? Por dois motivos. Grandes empresários, pessoas que podem contribuir com a economia do país, estão indo embora. E pior do que isso, essa juventude aí que tem uma situação um pouquinho melhor financeira, nem é rico não, classe média, está indo embora e não quer voltar. Como você tem o exemplo da minha filha, que foi para fazer 3 meses de intercâmbio e está há 3 anos na Austrália e falou, pai, desculpa, eu sinto muita saudade de vocês, mas eu não tenho como voltar para o país. Vocês têm que vir para cá para experimentar como é que é morar num país sério, num país honesto, com gente séria que respeita o seu direito. Não tem coisa melhor no mundo do que isso. Então, essa juventude é que é o Brasil daqui mais de 15, 20 anos. Essa turma que está indo embora. Os grandes cérebros, o CNPq, da minha área científica, né, que era um gerador de pesquisas científicas. Eu já te contei várias histórias aqui de pesquisadores brasileiros que foram embora. Um dos remédios mais usados em hipertensão, mestre, chama-se Captopril, foi uma descoberta de um brasileiro que, por falta de financiamento, foi levado por um laboratório americano e ficou milionário, e está lá, nunca mais voltou. Entendeu? E outras coisas, outras pesquisas que pelo meio aí estão praticamente se acabando e sendo reiniciadas ou continuadas em outros países. Por quê? Porque nós não geramos nada. Essa história dos caminhoneiros aí, que o governo disse que teve que tirar recursos, sabe de onde que ele tirou recurso para subsidiar o diesel? Da educação e da saúde.
Como pode viver um país que já tem uma saúde tão combalida, que uma educação de péssima qualidade, tirar mais recursos ainda por causa de uma greve? Eu não sou contra os caminhoneiros, não. Acho que eles estão defendendo a área deles, eles estão certos. Agora, as soluções que o governo dá para os problemas é que são horríveis. Quer dizer que eu tiro o dinheiro agora para subsidiar o óleo diesel, porque o país não pode parar, que é um país erradamente, que anda sobre rodas. Erradamente. Erradamente, acabaram com toda a nossa ferrovia. Agora, esse erro do passado agora gera o quê? Um subsídio que tira dinheiro exatamente das áreas mais críticas nossas, que é educação e saúde. Como explicar isso no exterior? E você sabe que os caras não tiraram segurança. Por que não tiraram? Não, é uma pergunta que não quer calar. Tiraram da saúde, da educação, mas da segurança ninguém mexeu. E o que está na saúde já, se não fosse tirado, já era insuficiente. Sim. Porque ainda ontem, nesse mesmo jornal, foi feita uma reportagem muito interessante, por sinal um pouco extensa, de remédios caríssimos e determinadas pessoas precisam para se manter vivas, remédios na faixa de 6 mil, na faixa de 20 mil. Eu vi essa reportagem. Você viu a reportagem? Né? E as pessoas morrendo. E não tem, o governo não subsidia. Não subsidia nada. Aliás, eu achei interessante a palavra, viu, do ministro da Fazenda outro dia, porque eu costumo chamar o seguinte, é o ministro de plantão, né? São sempre políticos que não foram eleitos. Isso, bota lá para tapar ou então eleitos que vão puxar o saco para dar oportunidade para o suplente ganhar o que eles ganhavam. Isso. E vão onerar. Aí o de plantão disse o seguinte, o ministro da Fazenda, nós não, perguntaram se poderia subsidiar a gasolina, da mesma forma que foi subsidiado o óleo, né? Então, foi o óleo? Não, foi o... Perdão, esqueci, o óleo diesel, isso mesmo. Então ele disse assim, não, nós não temos espaço fiscal para isso. Espaço fiscal, gente, é grana, eles não têm dinheiro, porque eles gastam tudo para pagar político em Brasília, né? Juízes que mandam soltar as pessoas. Essa é que é a realidade brasileira. Outro dia um amigo meu falava, ô Munhoz, um dos que já estão mais avançados nessa história digamos assim, desse processo, né, processo trabalhista, que foi dada a seguinte explicação para ele, não, a gente atrasa porque a gente está superlotado de atividades e, na verdade, a justiça no Brasil não é inteiramente informatizada em pleno 2018, a quem que isso favorece? Mas o imposto de renda sim, é informatizado e um dos mais perfeitos do mundo. Sabe por quê? Porque é para gerar recursos para eles. Então, quando interessa a eles, ok. Uma coisa que eu queria entender, isso foi notícia ontem, eu nem sabia disso. Houve o, como é que chama, de leilão de alguns poços de petróleo aqui, né? E a empresa que ganhou foi a seguinte situação: o governo oferecia, né, o leilão, e como contrapartida, quem ganhasse o leilão nesse poço, que era o mais, se não me engano, na área de Santos, tinha que devolver ao governo, como pagamento, 28% do que eles chamavam de lucro. Né? Depois tira o petróleo, refina e tal, vai dar um lucro. Você sabe quanto é que a empresa ofereceu para o governo? 70%. Isso só prova, na minha inteligência, né, mediana, que como é que essa empresa estrangeira trabalha para gerar esse lucro e oferece 3 vezes mais, 280% a mais do que o governo queria, e ainda tem lucro. E nós não temos, vendemos, a nossa gasolina é vendida para a Bolívia a 1,60 o litro. E vai pura, e para nós é batizada com álcool. Como é que funciona isso, que nenhum economista consegue me explicar. Tem que rir, né? Entendeu? Como é que o Brasil é praticamente autossuficiente em petróleo e tem uma das gasolinas mais caras do mundo? Essas coisas ninguém vem, mestre, explicar pra gente. Um abraço pro doutor Oscar Berro, que está vendo a gente nesse momento, Tânia Maneiros, um abraço também a Eusenia Lide, né? Mas não é mesmo, é um negócio, sabe, porque eu recebi pela internet, depois vou repassar para vocês por zap, para quem quiser e tal, uma fala de uma pessoa que mostrou a diferença entre o Brasil, você teve agora nos Estados Unidos e os Estados Unidos. Eu recebi esse zap seu, sensacional. Não é mesmo? E é um negócio louco, porque depois de tudo você paga 6% de imposto. Sensacional. Quer dizer, meu Deus do céu, onde você tem aquilo que ele falou, você paga, mas você tem condições de pagar.
O SUS brasileiro, é claro, tem os melhores médicos, sem dúvida. Muitas vezes o médico não tem um insumo, o médico não tem um remédio, né? Mas não adianta, porque é coisa pouca para gente demais. O Fernando, vou falar um pouco da minha classe agora. Certo, médicos. É porque eu disse para você, a maldade, o costume ruim é inerente ao ser humano, independente de ser médico, engenheiro, publicitário. É assim, o médico hoje no Brasil, eu vou falar uma coisa até que a minha classe não gosta muito de ouvir, mas é verdade. Mas não é culpa nossa, não. Sim. O médico tem a mania de ter 4, 5 empregos, pula de galho em galho, e a maioria deles não cumpre os horários que estão previstos. Aí ele vai se justificar. Pô, mas eu ganho pouco, o médico do Estado então ganha R$2.000. Eu não posso... Ok, isso explica, mas não justifica. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque em países sérios, seja ele qual for do mundo, o médico tem um emprego. Ele trabalha, vamos dar o nosso exemplo lá no Amparo. Ele é nosso funcionário do Amparo, de 8 até as 2 da tarde. Ok. Depois de 2 da tarde, ele tem um consultório dentro do próprio hospital, particular dele, que ele complementa a renda dele. Isso é vantagem por quê? Porque eu tenho aquele médico mais tempo à minha disposição no hospital e ele tem um salário digno. Pode viver bem. Acontece o mesmo com o professor. Exatamente. O professor é idem. É a mesma coisa, fica em 4, 5 colégios. Por que ele não fica num único colégio? Ele dá aula de tantas horas e depois vai fazer uma atividade pedagógica ou administrativa dentro do colégio e tem um salário digno. Voltamos sempre àquela inicial. Pagar salários dignos. Pagar salário digno não é favor, é obrigação. Doutor, eu, por exemplo, poderia ter um salário digno, né? Sim. Eu paguei 10 salários, para ter 10. De 10 caiu para 5. E de 5 caiu para 2,5 e não sai na época certa. Já teve ocasião de eu receber em parcela de um mês aí, não sei se o senhor soube aí, mas teve um mês aí que a parcela que nós recebemos do salário foi R$100. Aí quando eu fui reclamar, o governador disse, imagine. Não, mas eu também, a minha parcela foi R$100. Agora, aqueles deputados que estão presos estão recebendo, porque a tal da Assembleia Legislativa não foi capaz de votar a falta de decoro. E chegam até alguns, não é falta de decoro. Você não sabe da maior, que aconteceu em São Paulo, não ficar só no Rio de Janeiro. Foi agora os deputados... acho que não sei se para eles, mas para todos os servidores paulistas que estão com o teto é 20 e poucos mil, eles votaram uma lei para ir para 30 e tantos mil. Para ir para 30 e tantos mil em 4 anos, escalonada. Isso. Né? Eu vi. Aí apareceu, você viu também, né? Apareceu uma das deputadas, que até uma sambista, eu esqueci o nome dela, nem sabia que ela era deputada. Leci Brandão. Que decepção. A mulher dizendo, não, 87 deputados votaram a favor. Só apenas 4 votaram contra. Só 4. E passou a lei. Aí a Leci Brandão disse assim, não, eu votei porque na hora de votar eu pensei nos professores. Conta outra. Leci falou isso? Falou, sim, senhor. Falou, tá gravado e a RTV tem o vídeo. Fernando, para arrematar essa história, e que o mestre... Eu nem sabia que a mulher era deputada. O mestre lembrou uma coisa muito interessante aqui, sobre o problema da aposentadoria. Que você vai pagando, 10 salários, no final recebe 5. Que nem salário mínimo é. E querem reformar a Previdência. É salário referência. Se o Brasil fosse um país de gente séria, o que faria? Você teria uma opção de vida. Eu quero descontar para o INSS ou eu quero pagar uma previdência particular por um banco. Eu estou te falando isso, mestre, porque eu fiz isso. Eu, quando entrei na aeronáutica, em 1980, eu comecei a pagar uma previdência privada. Previdência do Banco do Brasil. É muito importante. Quando nasceram as minhas filhas, eu fiz uma para cada uma. A minha mulher também tem previdência do Banco do Brasil. Fui pagando merrequinha, era uma coisa pequena. Mas hoje, o que eu vou receber, o que salva, a partir do dia 6 de janeiro de 2019, eu vou começar a receber. Eu vou receber... Quanto é que é o salário mínimo? 900 e pouco? 900 eu vou receber 12 salários mínimos. E contribuir mais ou menos que eu contribuiria no INSS. Então o que eu fico assim alarmado é, o governo tira todo o seu dinheiro
E até na hora de devolver o que lhe é direito, ele é desonesto. Ele é desonesto para captar e mais desonesto ainda na hora de lhe devolver o dinheiro que é seu. Sem dúvida. Esse é o grande problema. Tá vendo? É o resultado. Um negócio, é uma tristeza. Hoje eu tenho que mostrar o Todinho para vocês, porque hoje ele está impossível. Eu não sei se é o fato dele ter sido tosado, mas aí ele está querendo atenção. Já está com 6, 7 meses, né? 7 meses assim. Bom dia, Samirinha, tudo bem contigo? Bom dia, dá um abraço pro povo aí. A Sandra Geraldi estava vendo a gente também. Hoje a Sandra está aqui, a Samira está aqui me ajudando, né? E a gente vai então encerrando o programa do dia de hoje. Eu queria também que o mestre Manuel Dionísio deixasse aí os seus contatos, né? Porque a escola de mestre sala, hoje Todinho está impossível. A escola de mestre sala e porta-bandeira e porta-estandarte vai recomeçar suas atividades quando? Não, nós já estamos em atividade desde o dia 5 de maio. Sei. Lá no Centro de Arte Carlos Gulbenkian. Tivemos lá no dia 21, no mês passado, a oficialização do espaço lá. Na Carlos Gulbenkian. A secretária de Cultura dela oficializou o espaço. Mas, Fernando, a gente já está indo devagarinho, quer dizer, a internet já chegou, agora falta chegar telefone, falta chegar ar-condicionado. Devagarinho nós estamos indo, mas eu continuo precisando de apoio dos amigos aí que conhecem o meu trabalho. Estou precisando de apoio ainda desses amigos, porque patrocínio, ninguém quer patrocinar a filantropia, a verdade é essa. Sim. E uma coisa que eu fiquei muito feliz, que a secretária gostou, se emocionou até. Secretária de Cultura, qual é o nome dela? Nilcemar Nogueira. Ela se emocionou que ela não sabia que... eu ouvia dizer que eu tinha um grupo de deficientes, de mestre-sala deficiente. Sei. E na apresentação desse casal de mestre-sala e porta-bandeira deficiente, ela se emocionou assim como toda a equipe dela. Aí o que aconteceu? Eu já fui chamado por um grupo para sábado e assistir um trabalho de uma equipe que tem deficiência e que também quer saber se eu posso pegar alguém desse grupo, porque quando eles souberam que deficiente pode fazer o que nós estamos fazendo, agora já me foi chamado que querem mandar. Mas como é que eu vou aceitar se eu estou sem condições para receber essas pessoas? Porque os que eu já tenho... tem que vir com a verba de quem deu a ideia, né? Porque há limitações. Quem deu a ideia está na mesma situação, não ia estar fazendo o que gosta de fazer para não deixar, e porque também deve ter filho com deficiência. E aí, como é que faz? Então a única coisa que eu peço, se vocês gostam da arte da dança comercial, porta-bandeira, porta-estandarte, se você é pessoa do carnaval que queira investir, não no Manuel Dionísio, mas na escola de mestre porta-bandeira Manuel Dionísio, para a cultura do carnaval, porque eu não sei se o doutor Munhoz sabe que nós temos uma escola de samba que desfila no carnaval. Os embaixadores da alegria só tem pessoas com deficiência. E na lavagem do carnaval que vai ter em 2019, eu vou trazer uma pequena ala também de deficiência, com pessoas com deficiência. Não é para competir com as embaixadoras da alegria, não. Só para mostrar que eu tenho esse tipo de trabalho e ver se eu consigo encaixar os que eu tenho dentro dessa escola também dos embaixadores da alegria, porque os embaixadores da alegria me parece que eles têm uma verba internacional, internacional. Eu soube que tem, também não estou interessado em saber, não estou preocupado se eles têm ou não, se tem, a sorte é deles, eu não tenho, mas eu faço o mesmo trabalho que eles fazem. Então é muito importante que, se você quiser me ajudar a receber esse tipo de pessoas com deficiência dentro do meu trabalho, para depois colocar dentro dos embaixadores da alegria, eu agradeço. E para isso eu estou aí com o telefone 991717449, repetindo, 9917449, e me colocando à disposição para conversar com essas pessoas de terça a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas, lá no Centro de Arte Carlos Gulbenkian, na Rua Benedito Hipólito, 125, na sala 301. Perfeito. Mestre Manuel, muito obrigado. Um dia legal, uma semana legal. Meu caro amigo Dr. Cício Munhoz, que bom que o amigo reapareceu. Teve uma merecidas férias, né? E também assumindo as responsabilidades
do hospital, né? O Hospital do Amparo, o Hospital Alemão do Amparo, né? E então, para as suas despedidas, espero poder contar sempre, então, às sextas-feiras. Com certeza, é possível, então sempre aqui. Será sempre um prazer. Sempre. E queria que o amigo discorresse aquilo que foi interessante, aquilo que está sendo feito, inclusive, no hospital, né? Para que as pessoas tomem conhecimento, que é aqui no Rio Comprido, né? Aqui no Rio Comprido, bem pertinho daqui, lá, 3 quilômetros no máximo, bem pertinho. É um hospital centenário, um hospital que tem 105 anos, né? É de uma sociedade alemã. É um hospital que tem uma história muito bonita. Andou numa situação muito difícil, como a maioria das coisas aqui no Brasil, né? A gente andou em dificuldades muito grandes. Estamos realmente fazendo agora uma reformulação. E é um hospital evidentemente cirúrgico e que em pouco tempo voltará também às suas origens, já que a gente vai reativar a parte de maternidade, essa parte que estava há algum tempo, né, relegada a segundo plano. E temos também, paralelamente, um ancionato lá, que é muito interessante, que tem hoje 30 idosos lá. E o hospital também cuida, o hospital tem essa responsabilidade. E é um dos orgulhos da sociedade alemã, a existência desse ancionato. Muito bem. Estamos aí prontos aí a tentar melhorar a condição do hospital lá. Perfeito. Como o amigo estava já em véspera de viagem, então nós não pudemos entregar o que vamos entregar hoje. Porque quando fizemos no dia 13 de março, a Samira está entregando aqui, olha, o nosso modesto honra ao mérito, ao Cícero Munhoz, Mérito Casa Estúdio, né, que foi distribuído num almoço no Caçador, em março do ano passado, desse ano, né, pela colaboração importantíssima que ele deu. Mestre Dionísio também ganhou ao longo do primeiro ano do programa, que já está agora com 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Eu agradeço muito, não sei se mereço tanta... claro que merece. Tanta honraria, e fico muito feliz de estar aqui desde o início, né, dessa sua jornada, que eu tenho certeza que já é vitoriosa. Eu converso com muita gente que entra no Facebook, que entra depois no YouTube, tem aqueles que não podem acompanhar vão no dia seguinte, mas já se viciaram em um vício bom de determinado horário do dia, pegar o programa daquele dia e rever. Eu fico muito feliz. E já fiz bons amigos, né? Não precisa ter muitos amigos. Muitos não, né? Mas alguns de fé a gente tem que ter. Né? Tem um ditado que eu acho muito interessante, que quando você pensa que tem muitos amigos, na verdade você conhece muitas pessoas. Pois é. Né? E os amigos não são tantas, mas os poucos que a gente tem são sinceros. Né? Pois é. E eu, então, obrigado. Parabéns. Para nós foi muito importante, muito importante a sua presença, assim como de Mestre Manuel Dionísio, 2 ícones cada um no seu mistério, né? E eu queria, no final do programa, como eu tenho feito, às vezes eu tenho contado com o caos do rádio, e desde ontem, eventualmente, eu vou ter a oportunidade de ler algumas coisas interessantes, né? Esse aqui é um poema que foi feito no livro 50 anos de comunicação, que mais uma vez está à venda na saraiva.com.br, né? Que eu tenho e recomendo. Obrigado. Eu também tenho, graças a Deus. O Dionísio também. E desse livro tem uma coisa que eu falei, poxa, como é que a gente pode, de alguma forma, homenagear aqueles que se foram? Será que um poema feito há muitos anos atrás, em homenagem aos meus pais que já se foram, será que de alguma forma resgata para a gente aqueles antepassados que, quando você ouvir, você não ouça só seu Antônio e Dona Jandira, mas você ouça aqueles que foram importantes na sua vida e que representam, na verdade, a razão de nós estarmos aqui, né? Outro dia eu recebi na internet um número muito interessante dos antepassados que tiveram romances, amores, relações e que resultaram na gente, e é uma coisa calculável e muito curiosa, mas que eu não tenho de mente. Então eu reservei para hoje o Romance do Passado, que é um poema de minha autoria, homenagem aos meus pais Jandira e Antônio e ao meu irmão Antônio Sérgio, que já se foi. E diz assim: um dia ela teve um romance, foi na época de sua juventude, dando voltas na pracinha de Cruzeiro, descobriu o olhar de um rapaz bonito. Era o Antônio, que ela não sabia. Haveria de se tornar seu príncipe. Não sei quanto tempo demorou o flerte,
Nem sei como o namoro começou. O fato é que numa bela noite de luar, talvez, naquela pracinha da cidade do passado, começava a história de um grande amor. Na esperança dela e dele, uma vida de contos de fada, que, mais tarde se saberia, não foi tão fácil e nem tão bonita assim. Juntos viveram por 54 anos, até quando Deus levou Antônio, deixando para os filhos o exemplo de um belíssimo caso de amor. Hoje Jandira também habita as estrelas. Com ela, meu pai Antônio, meu único irmão Célio. Eu fico por aqui, até chegar a minha hora, carregando no meu coração ferido a dor dessa inesquecível saudade. Beijos, namastê, até amanhã. Pai e mãe lembrar